Olá pessoal, boa tarde. Nós iremos dar continuidade às nossas aulas, né? Online, como a gente vem fazendo, certo? Nós iremos lá para a página 452, né? Ainda do capítulo 4. É um tema muito bom que a gente vai ver hoje, que fala sobre o coeficiente Gini, né? Que são dados que medem a questão do índice de desigualdade social no Brasil, certo? Nós iremos ver também a estrutura da população brasileira, né? Inclusive a gente vai explicar as fases para vocês e a gente vai ver também pirâmide etária do Brasil, né? População economicamente ativa e população economicamente inativa, que está dentro do contexto de pirâmide etária. Nós iremos ver também alguns gráficos, né, mapas também, né, inclusive no material de vocês também tem pirâmides, né, mostrando aí as características delas. Então, a aula de hoje é muito interessante, né, onde fala da questão da população brasileira, os índices de desenvolvimento humano no século 21, ou seja, do início da formação da população brasileira até a fase atual, né? Então, o primeiro tema é sobre o coeficiente Gini, né? Lá na página 451, coloque aí, página 451, né? A gente já vai trabalhar com o mapa, porque o mapa ele mostra exatamente o percentual do coeficiente Gini no Brasil. Então, o que é esse coeficiente Gini, né? O que ele mede, né? Então, o coeficiente Gini foi criado por Conrad Gini, né? Que tinha o objetivo de retratar a concentração e a desigualdade social dentro de um país, né? E o coeficiente Gini dentro do nosso Brasil, a gente vai ver no mapa, né, ainda na página 455, que há uma desigualdade muito latente, muito forte, né, entre os estados, né? Então, ó, aqui o coeficiente Gini com relação ao Brasil, né? Vocês visualizem aí no material de vocês que a corzinha mais clara é onde tem menos desigualdade social, né? Tem menos concentração de renda, certo? Então analisem aí direitinho no mapa, a gente vai ver aqui os estados, ó. Então, Brasil, coeficiente Gini 2010, né? Então ele vai medir a questão da distribuição de renda em municípios, estados ou países, né? No caso aqui, no nosso caso, nós estamos analisando o mapa do Brasil, do nosso país. Então o mapa tem, ó, a questão da tonalidade de cor no mapa. Quanto mais escuro for, né, quanto mais vermelho, marrom for, maior é a desigualdade social. E quanto mais claro for, menor é a desigualdade social, principalmente desigualdade de renda, né? Então você vê aqui que nos estados, ó, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amapá, Mato Grosso e Goiás, a desigualdade social ainda é menor do que os outros estados, né? Agora, quando eu pego Amazonas, o Acre, o Pará, boa parte do Nordeste, a desigualdade social ainda é muito grande, né? Então, o Gini, ele vai medir, o índice Gini, ele vai medir de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 0, menor será a desigualdade social. E quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade social dentro do país, né? Então o mapa, vocês vão visualizar no mapa, vão ver que na cor, quanto mais clara for, né? Por exemplo, ela vai de verde claro até o vermelho escuro. Então, de verde, ó, você vê Paraná, Santa Catarina, né? Depois vem Rio Grande do Sul, ou seja, esses estados do Sul é onde tem a menor desigualdade social do mundo, ou seja, lá eles vivem muito bem, né? A questão da renda é bem distribuída, certo? Então eu pego Santa Catarina em primeiro lugar, né? O estado onde a distribuição de renda é melhor, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Ou seja, o sul do Brasil é muito mais desenvolvido do que as outras regiões, né? Então vocês fazem aí a análise do mapa, né? Comparando os estados, você vai ver que tem lá na legenda do mapa, ó, aqui na legenda aqui do lado, certo? Então ele vai da corzinha verde até a cor vermelha escura, né? Então a cor verde 0,49, né? No caso Santa Catarina. A cor mais escura 0,50,
65, ou seja, se aproxima mais de 1, né? No caso, a região Amazonas, né? Aqui tem os maiores índices de desigualdade e concentração de renda, né? Ou seja, essa renda tem que ser bem distribuída, né? Para que as pessoas possam usufruir também de uma boa qualidade de vida, né? É assim que se espera não só do Brasil, como de todos os países do mundo, né? Que a distribuição de renda seja feita de forma igualitária, ou pelo menos, né? Parecido com os índices de qualidade de vida boa de um país, né? Tem que ter uma renda boa e também bem distribuída entre a população daquele país. Então, nós já vamos fazendo uma leitura na página 452, certo? No primeiro parágrafo. Vamos ler aí um pouco para a gente poder trabalhar o assunto. Tem assim: agora vamos analisar com base no mapa o caso do Brasil. Você consegue perceber que existe uma diferença entre as regiões brasileiras? Observe que a região norte é a que apresenta os maiores índices de desigualdade social e renda, enquanto a região sul apresenta os menores índices, né? Foi o que eu falei para você. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Ou seja, toda a região sul ela apresenta os menores índices de desigualdade social, né? Dentro do coeficiente Gini, que ele mede de 0 a 1, certo? Continuando lá no segundo parágrafo, segundo o relatório de desenvolvimento humano, né? Aqui ele faz uma análise com relação ao planeta, ao mundo, né? Segundo o relatório de desenvolvimento humano 2008, do PNUD, no período de 2010 a 2017, o Brasil apresentou o coeficiente Gini de 0,51, né? Então, bastante alto ainda, né? Ou seja, a desigualdade social do Brasil ainda é alta. Continuando. Então, vamos lá. E o país apresentou o maior índice, e o país que apresentou o maior índice foi a África do Sul, com 0,63, né, mais alto que o Brasil. E o menor índice foi o Azerbaijão, com 0,16, né, do IDH, colocação 80ª. O Brasil, vamos ver a colocação, 79ª, 79, né, 79ª. África do Sul, 113, né, 113ª colocação, né, ficou na 113. A África do Sul é um dos países que apresenta os maiores índices de desigualdade social, né? O Azerbaijão, mesmo sendo um país subdesenvolvido, vamos dizer, um país pobre, mas a renda é bem distribuída, né? Então, o que faz com que o Azerbaijão não seja um país desenvolvido são outros critérios, porque a questão da renda aqui é bem distribuída. Então, no caso, certamente a expectativa de vida é baixa, né? Ou seja, as pessoas vivem menos de 70 anos, ou a questão da escolarização também, porque o país, para ser considerado desenvolvido, ele tem que ter uma renda boa, né, e bem distribuída, ele tem que ter escolaridade, ciência, né, educação, né, certo? Para evoluir aquele país, e ele tem que ter uma expectativa de vida alta. São esses três critérios que fazem com que um país seja desenvolvido. Então, o Azerbaijão certamente não tem esses critérios, dentre outros também que são analisados, como a questão do saneamento básico das cidades, também que é importante, né? A questão da água potável e água disponível para o consumo também entra nessa categoria, e também a questão ambiental, o meio ambiente, né? Se é preservado. Ou seja, hoje eles estão, além desses três critérios que eu já falei, outros critérios também são importantes para que o país se torne desenvolvido, né? Não é apenas a questão da renda, como a gente já vem falando aqui, né? Não adianta o país ter muito dinheiro, mas que a população não vive bem, né? Então, para ser considerado um país desenvolvido, certo? Não é só apenas a questão da renda. Como o Azerbaijão, a renda é bem distribuída, mas outros critérios fazem com que o país ainda seja pobre, subdesenvolvido, né? Então, os critérios básicos são saúde, né? Educação e renda, esses três critérios, certo? O Azerbaijão, mesmo sendo uma distribuição de renda boa, não está dentro dos critérios ainda de país desenvolvido, né? Então, vocês vão ler mais um pouco aqui sobre
o Azerbaijão, né? Que é um país que tem os menores índices de desigualdade social, certo? Mas, por outro lado, ele ainda não é considerado um país desenvolvido, certo? Então, vamos ler um pouco. O Azerbaijão tem a distribuição de renda mais igualitária do mundo, né? Mas não é classificado como um país desenvolvido, como a Noruega, por exemplo, que apresenta uma concentração de renda elevada. Portanto, o conceito de desenvolvimento não pode ser medido exclusivamente por índices. Outros aspectos políticos, sociais e econômicos devem ser levados em consideração, né? Então, o Azerbaijão, mesmo sendo um dos países de boa distribuição de renda, em outros critérios ele fica, né, ainda sendo um país subdesenvolvido. Certamente porque percentual de idade lá para ele, ou seja, eles morrem mais cedo do que a média dos países ricos, né? Ou seja, por conta de escolaridade, o governo não investe em educação e políticas públicas voltadas para melhoria e qualidade de vida da população, né? A assistência à saúde deve ser precária. Então, são vários fatores que faz com que um país se torne desenvolvido ou não, né? Então, vamos lá. Aí vocês dão mais uma lida aqui na página 452, né? Que fala do índice Gini, para a gente ir lá para a página 454, que fala da estrutura da população. É interessante esse tema porque ele aborda a questão das fases do Brasil. As fases a questão da transição demográfica que o Brasil passou, né, do século, vamos colocar lá do século XVIII até 1950, o século XX, que foi a primeira fase, ou seja, a fase pré-industrial do Brasil, né? Então, nessa fase, né, na página 454, ele mostra a partir de 1950, onde o Brasil apresentava taxas de natalidade e mortalidade muito altas, né? Ou seja, nascia muita gente, mas também morria muita gente, né? Era mais ou menos assim equilibrado. A quantidade de pessoas que nasciam, né, que eram muitas pessoas. Naquela época, as mulheres tinham 6, 7, 10 filhos, né? Quer ver? Perguntem aí os pais de vocês sobre os avós de vocês, quantos filhos, ou bisavós, né? Quantos filhos eles tinham antigamente, para vocês verem como eles vão dizer que tinham 6, 7 ou até 10 filhos, né? Hoje a realidade é outra, né? A gente vai ver isso mais na frente. Então, nessa primeira fase, a fase pré-industrial, ele mostra que as taxas de natalidade, ou seja, as taxas de pessoas que nasciam e as taxas de pessoas que morriam eram muito elevadas. Por que nascia muita gente? Porque não tinham o controle como tem hoje, né, dos métodos contraceptivos. E morria muita gente porque a saúde não evoluía, né? Não tinha estudo, o estudo era precário, a ciência também era precária, né? Então, naquela época, as pessoas só trabalhavam mais na roça, né? Então, estudavam menos. Então, consequentemente, não tinham conhecimento da cura das doenças naquela época. Então, morria muita gente também, né? Então, as pessoas pegavam gripe, pegavam uma tuberculose, uma pneumonia, poucos dias ali morria, né? É diferente de hoje que tem medicamento para tudo, certo? Acho que só não para essa Covid ainda, né? Estão desenvolvendo ainda as vacinas, né, para a cura dessa doença que está atingindo a humanidade agora, certo? Mas vamos voltar aqui, ó. A segunda fase, ela é de 1960 e 1970, né? Ela vem de 1960 e já muda a segunda fase por conta do processo da industrialização. Quando a indústria chega no Brasil, ocorre o quê? Abertura de vaga de emprego. Então vai ocorrer o quê? Muitas pessoas que moravam no campo migram para a cidade, por esse motivo também, né, de trabalhar na indústria e ocorrer o desenvolvimento da cidade. Mas também pelo movimento de uma grande quantidade de indústrias também em 1960 na área do campo, né, na roça. Então veio muitas indústrias para concorrer com o pequeno agricultor. Então o pequeno agricultor se viu ameaçado e foi viver na cidade, aumentando ainda mais o número de pessoas vivendo na cidade, né? Em 1960 e 70, aumentou muito o fluxo de pessoas na cidade, por conta da industrialização da indústria, né, do emprego,
e por conta também do processo migratório do homem do campo para a cidade, o chamado êxodo rural, né? Então, ocorreu o quê? Melhoria na oferta de alimento e saneamento básico da cidade, né? Já as taxas de natalidade continuaram altas e até aumentou as taxas de natalidade. Por quê? Porque as pessoas tinham emprego, tinham renda, consequentemente, poderia ter mais filhos, né? Era o pensamento das pessoas naquela época, caracterizando por um acelerado crescimento da população, ou seja, as taxas de natalidade estavam altas em 1960 e 70, né? Mas as taxas de mortalidade estavam caindo, porque já tinha um certo desenvolvimento na área da ciência e da saúde, né? Ou seja, muitas doenças já eram curadas, já tinham medicamentos, já tinha vacinas, né? Então já curava as pessoas. Então houve aí o que? A explosão demográfica, né, em 1970, por conta dos cuidados da saúde da população, as pessoas viviam mais, né? E também por conta da melhoria na oferta de emprego na cidade, ou seja, as populações começaram a migrar do campo para viver na cidade, ou seja, hoje tem muito mais pessoas vivendo na cidade do que no campo, né? A gente sabe disso, por conta dos atrativos que tem na cidade, né? Então, dentre eles, naquela época, em 1970, a instalação do Parque Industrial Brasileiro, né? Então, muitas pessoas migravam de outras regiões para ir para São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de emprego. Ainda hoje migra, né? Mas é menos. Então, vamos lá. Em 1980, página 455, 1980, a terceira fase, né? A terceira fase é de 1980. Nessa terceira fase, você vai ver que cai o número de filhos por mulheres, né? Essa terceira fase é a fase da mulher na sociedade, da mulher no mercado de trabalho, da mulher estudando, se qualificando, entrando no mercado de trabalho. Consequentemente, vai reduzir a quantidade de filhos por família. Lá na primeira e segunda fase, né, ainda tinha famílias, né, o brasileiro tinha 4, 6 filhos, né? Hoje, de 1980 para cá, vem se reduzindo, né? Até 1980, na terceira fase, por conta da mulher entrar no mercado de trabalho, certo? Estudar mais, então ela não tinha muito tempo, né? Não teve muito tempo para cuidar de filhos. Então, além disso também tem a questão dos métodos contraceptivos, né? Que as mulheres, né, são medicamentos para não ter filhos, né? E outros métodos para impedir gravidez. Então, reduziu-se também as taxas de natalidade, né, do Brasil por conta disso, certo? Então, essa é a terceira fase, que ela é de 1980. Então, nessa fase aqui, as pessoas vão ter 1,8 filho por mulher, né, por família, né? Ou seja, 2 filhos por família, até quando entra em 1980, né? Imagine na quarta fase, né, que hoje as famílias são cada vez menores, né? Tem família que só tem um filho, é filho único. Talvez aí na sala de vocês aqui do 7º ano, vocês são filhos únicos, né? Ou no máximo tem outro irmão ou uma irmã. É um casal às vezes foi 2 homens, 2 mulheres, mas você vê que o percentual no Brasil de filho de 1950 para cá, ele caiu muito. Ou seja, as mulheres têm cada vez menos filhos, né? Por conta do que eu falei, a questão de métodos contraceptivos, a questão da mulher no mercado, inserida no mercado de trabalho, tudo isso faz com que ela reduz a quantidade de filhos, né? E até mesmo porque uma família que tem muitos filhos, se a família não tem renda muito boa, consequentemente o governo que tem que cuidar, porque tem que dar a escola, né? Tem que dar a saúde, né? Através dos impostos que nós pagamos, né? Então, de certa forma, os países mais desenvolvidos, eles passaram por esse processo de transição, certo? E tiveram essa inteligência também de fazer com que as pessoas passassem mais tempo na escola, se qualificando, né? Ter mais consciência com relação à família também, porque quanto mais filhos você tem, mais gasto né? Consequentemente, mais você vai gastar. Numa família que é mais reduzida, consequentemente seus gastos serão menores, e também até para o governo, né? Facilita também as políticas públicas
dos governos para reduzir a questão dos gastos, certo? Então essa é a terceira fase, de 1980. Na quarta fase, cai bruscamente tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade. É o período que nós estamos vivendo, né? E aí, a cada ano que passa, as famílias reduzem mais a quantidade de filhos, né? Tem família que só tem um filho único, né? E nem pensa em ter outro filho, porque certamente o marido trabalha muito e a mulher também trabalha. Então, não vai ter muito tempo para ter 4, 5 filhos. Ou seja, ela não vai querer ter filhos também para jogar na mão de qualquer um, né? Qualquer pessoa, certo? Então, tudo isso faz com que as famílias tenham a tendência de ter cada vez menos filhos, né? Isso é a realidade atual hoje. Imagine vocês aqui que estão na escola, né, no 7º ano, quando vocês forem, né, ter a família de vocês, ninguém sabe nem como é que vai ser, porque vocês vão estar no mercado de trabalho, vão estar nesse dinamismo, trabalhando, né, em vários locais, muitas vezes ao mesmo tempo, né, porque tem gente que trabalha em vários locais, né, não tem muito tempo nem de estar em casa às vezes, né, às vezes a gente... Por exemplo, no meu caso, acho que eu vivo mais dentro da escola do que dentro da minha casa, né? A minha vida é mais dentro da escola, sai de uma escola, vai para outra escola, depois, né, vai para a faculdade, outros locais, muitas vezes até tem professores que trabalham até em outras cidades. Imagine vocês quando se formarem, né, tiverem aí aptos no mercado de trabalho, imagine como será a vida de vocês, né? Muitos talvez não vão ter nem filhos, certo? Não vão querer nem ter filhos por conta do dinamismo que é a questão do mercado de trabalho hoje, né? E tudo isso afeta a vida em sociedade, porque ela cada ano está se modificando, certo? O que mais que a gente vai ver? Que passou a página 455, agora a gente vai lá para a página que fala sobre a pirâmide etária brasileira, né? Então, outro tema bastante interessante é a gente trabalhar a pirâmide, ó. Então, a pirâmide etária, você vê que ela tem aqui uma base e um topo, ó, lá no alto, né? Então, aqui a base é o número de crianças, né, que nasceram. Vai aqui, à medida que vai subindo, vai aumentando a idade das pessoas, consequentemente, no topo, também a concentração de idosos vai se reduzindo, né? O país que tem uma base bem larga aqui, ó, geralmente são países subdesenvolvidos, que não tem ainda, né, os controles dessas taxas de natalidade que a gente falou agora há pouco, certo? Então, à medida que vai aumentando a idade, também vai se reduzindo a quantidade de idosos, porque a expectativa de vida é baixa, né? Tem países ainda, principalmente na África, que os homens morrem com 40 anos, 50 anos. Ou seja, eu tenho 40 anos. Quando eu tiver mais 5 anos, eu só tinha mais 5 anos de vida, né? Então, essa é a expectativa de vida de muitos países africanos, né? E era como era também no Brasil em 1950. Os homens viviam máximo, poucos chegavam a 50 anos de idade. A maioria morria com 45, 46 anos, mais ou menos. Já era o fim da vida. Para você ver como as coisas evoluíram, né? Então, as pessoas hoje no Brasil, elas vivem 70, né, até 80 anos. Por isso que a questão da aposentadoria está ficando cada vez mais complicada por conta disso. Porque a qualidade de vida das pessoas também no Brasil está melhorando. É um bom sinal, mas para a questão da aposentadoria, quem vai querer se aposentar tem essa dificuldade. Porque os índices, né, que são coletados da população através do IBGE mostra que a cada ano que passa a população está vivendo e se cuidando cada vez mais, né? Então isso é muito bom, já é resquício de característica de países europeus, né? Onde a saúde é boa, né? É de qualidade, alimentação e outros aspectos também que faz com que as pessoas vivam mais e com saúde, né? Porque o bom é viver e com saúde. Então a pirâmide etária que a gente vai trabalhar é a base é aqui embaixo, né? Então aqui tem homens e mulheres, percentual de homens e mulheres, à medida que vai subindo, vai envelhecendo, até chegar no topo, né, que são os idosos, certo? Nos países mais ricos, essa base aqui, ó, é bem estreita, e o topo lá em cima tem esse alargado, principalmente nos países europeus. Significa o quê? Que eles controlaram tanto aqui as taxas de natalidade, né? As famílias têm um filho, tem família que não tem nenhum filho, né?
e, consequentemente, não vai ter jovem aqui para o mercado de trabalho, né? Vai ter esse déficit aqui, né? Mas bem aqui no topo, bem em cima, já é mais largo. Significa o quê? Que os idosos vivem aí 80 até 90 anos, né? E com qualidade de vida. Isso que é o mais interessante, né? Então, a gente vai trabalhar a pirâmide etária também, certo? O que mais que a gente vai ler sobre a pirâmide? Vamos dar uma lida aqui no segundo parágrafo da página 458 para vocês analisarem. Ó. Então vamos lá, página 458, segundo parágrafo. Há diferentes formatos e desenhos de pirâmide etária, ou seja, há diferentes distribuições de estrutura populacional. A leitura das pirâmides é diversa, mas sempre deve se apoiar em 3 informações. A idade é organizada em diversas faixas, ela vai de 0 a 80 anos ou mais. Sexo, né? Homens ou mulheres, né? Então, o sexo masculino ou feminino, homem ou mulher. E a data, organizada em anos e normalmente apresentada 1 a 3 anos, né? A questão da data da pirâmide, certo? Outro critério também que a gente deve levar em consideração é a base, que a gente falou agora há pouco. Na base há um número elevado de crianças, né? Consequentemente, o governo vai gastar mais com educação e saúde, né? Porque vai gastar com creche, com escola, etc. E com saúde também para o atendimento das gestantes, né? Dos planejamentos também para essas gestantes, né? Porque antigamente também morria muitos crianças na barriga da mãe ou já nascia morta porque não tinha um pré-natal, não tinha um acompanhamento que hoje no Brasil tem esse acompanhamento das gestantes, né? O que mais urgência da ampliação do mercado de trabalho para atender a demanda, né? Também o mercado tem que se preparar para atender essa grande quantidade, essa demanda de jovens para entrar no mercado de trabalho, né? Então tudo isso tem que ser pensado. O topo estreito representa a baixa expectativa